30 de junho de 1908, Sibéria, uma das regiões mais isoladas do planeta. Sem cidades grandes, sem tecnologia, sem qualquer tipo de aviso. O céu estava limpo. O silêncio dominava a paisagem. Mas naquele dia, a Terra chegou perigosamente perto do fim. Era manhã. Algumas pessoas já estavam acordadas. Outras ainda dormiam. Animais caminhavam pela floresta. Tudo parecia absolutamente normal. Até que uma luz surge no céu, primeiro distante, depois intensa, mais brilhante que o próprio sol. Algumas testemunhas disseram que parecia que o céu estava pegando fogo. O objeto cruza o céu em alta velocidade, sem som no início, sem aviso, mas conforme se aproxima, o ar começa a esquentar. O brilho aumenta, e então tudo muda. Um clarão toma conta do horizonte, e por alguns segundos, o mundo fica em silêncio. De repente, uma explosão colossal, não no chão, no ar. Uma onda de choque se forma e avança com força absurda. Árvores começam a cair, não uma, nem 10, milhões. Como se alguém tivesse pressionado um botão e desligado a floresta inteira. Mais de 80 milhões de árvores foram derrubadas. Uma área equivalente a uma grande cidade, simplesmente destruída. Testemunhas a dezenas de quilômetros foram jogadas no chão, janelas quebraram, o solo tremeu. O impacto foi sentido a milhares de quilômetros. Mas o mais estranho veio depois. O céu começou a brilhar à noite, sim, mesmo sem o sol. Pessoas na Europa conseguiam ler jornais, no meio da madrugada, sem qualquer iluminação. Algo estava errado, e então os cientistas chegaram ao local e encontraram destruição total, árvores deitadas em círculos, solo queimado, mas nenhuma cratera, nada, como se algo tivesse explodido antes de tocar o chão. Hoje sabemos o que aconteceu, um meteoro, mas não um impacto comum. Ele entrou na atmosfera e explodiu no ar. Um fenômeno chamado airburst, uma explosão atmosférica. A energia liberada foi equivalente a dezenas de bombas nucleares. Agora vem a parte mais assustadora. Se esse objeto tivesse atingido uma cidade, milhões de pessoas morreriam instantaneamente, sem aviso, sem tempo para fugir. Não existiria chance. E o mais preocupante? Esse não era um dos maiores objetos. Existem asteroides muito maiores, muito mais destrutivos, e alguns deles passam perigosamente perto da Terra, com frequência. E isso muda tudo, porque o maior perigo não é o que já aconteceu, é o que pode acontecer, a qualquer momento, em qualquer lugar. E talvez a gente nem veja chegando. Imagine acordar no meio da noite e ver o céu pegando fogo. Não um clarão, não uma estrela cadente, dezenas. Riscos gigantescos atravessando as nuvens, alguns verdes, outros vermelhos. E então, o primeiro impacto acontece. No início, ninguém entende. As pessoas filmam, postam nas redes sociais, acham bonito. Mas os cientistas percebem primeiro. Isso não é uma chuva de meteoros comum. São objetos grandes, muito grandes, e eles estão vindo em direção à Terra. Ao mesmo tempo, satélites detectam dezenas de entradas na atmosfera. Sirene de emergência. Aeroportos fecham. Internet trava. Mercados lotam. O mundo inteiro olha para o céu. E então, o impossível acontece. Os meteoros começam a atingir o planeta. Brasil. O céu vira fogo no Brasil. O impacto acontece ao entardecer. O céu fica laranja. Pessoas nas praias apontam celulares para cima. Então, um clarão gigantesco corta as nuvens. O meteoro explode sobre a Amazônia. O calor é sentido a quilômetros. A onda de choque derruba árvores. Animais correm desesperados. E logo depois, o fogo. Incêndios gigantescos começam a se espalhar. A fumaça sobe tão alto que o céu escurece em cidades distantes. Mas o pior ainda vem. Outro fragmento cai no Oceano Atlântico. O mar se levanta. Ondas enormes começam a avançar em direção ao litoral. Rio de Janeiro.
Recife, Salvador. Sirenas tocam, mas não existe tempo suficiente. Estados Unidos, a noite que o chão tremeu. Nos Estados Unidos, o meteoro aparece como uma segunda lua, brilhante, gigantesco. Pessoas saem de casa para olhar. E então, ele entra na atmosfera. O céu explode em luz. O impacto acontece próximo a uma grande cidade. Vidros quebram instantaneamente. Prédios tremem. Carros são lançados. O calor da explosão atravessa quilômetros. As rodovias travam. Helicópteros sobrevoam cidades em pânico. E a fumaça sobe tão alto que começa a esconder o sol. França, o dia em que Paris escureceu na França. O impacto não vem primeiro do chão. Vem do céu. O meteoro explode acima das nuvens. Uma explosão atmosférica. As janelas de Paris estremecem. Alarmes disparam. A Torre Eiffel desaparece no meio da fumaça e poeira. E as pessoas percebem algo assustador. O céu está ficando escuro no meio da tarde. Itália. O despertar da terra na Itália. O impacto atinge próximo ao mar Mediterrâneo. O solo vibra violentamente. Prédios históricos racham. Mas então, algo pior acontece. Vulcões começam a reagir. O chão treme. Cinzas sobem. Como se o planeta inteiro estivesse despertando. África. O continente em chamas na África. O impacto acontece em uma região seca. A explosão levanta areia e poeira por quilômetros. O calor inicia incêndios gigantescos. O horizonte fica vermelho. Animais fogem em massa. E durante a noite, o céu continua brilhando por causa do fogo, como se o continente estivesse queimando. China. O caos nas megacidades na China. Milhões de pessoas observam o céu ao mesmo tempo. O meteoro cruza as nuvens como um sol em queda. Então, o impacto. A onda de choque atravessa cidades inteiras. Prédios balançam, pontes tremem, a energia cai. E o caos se espalha mais rápido do que qualquer informação. Japão. O mar se levanta no Japão. O pior não é o impacto, é o oceano. Um meteoro cai no Pacífico. E segundos depois, o mar recua. Silêncio. Então, uma parede de água surge no horizonte. Tsunamis gigantes avançam contra as cidades costeiras. Sirenas ecoam, mas ninguém consegue correr rápido o suficiente. Inglaterra. O céu sem sol na Inglaterra. O impacto acontece distante, mas os efeitos chegam rapidamente. O céu fica cinza. Uma névoa cobre Londres. A luz do sol desaparece. As pessoas caminham olhando para cima, tentando entender por que o dia parece noite. O planeta inteiro começa a mudar. Alasca. Gelo e fogo no Alasca. O meteoro atinge uma região congelada. O impacto derrete gelo instantaneamente. Montanhas de neve colapsam. Rios congelados racham. E uma explosão de vapor sobe para o céu, como se fogo e gelo tivessem colidido. Fumaça cobre a atmosfera. Cinzas bloqueiam parte da luz solar. As temperaturas começam a cair. Colheitas morrem. Animais desaparecem. O planeta inteiro entra em crise. A Terra começa lentamente a mudar. E isso já aconteceu antes. Há milhões de anos, algo vindo do espaço mudou a vida na Terra para sempre. A diferença é que naquela época não existiam cidades. Não existia humanidade. Agora imagine isso acontecendo hoje. Nós assistiríamos ao fim, olhando para o céu. Rápido! O meteoro chega em 10 segundos, mas ainda dá tempo de se inscrever!